Senhora deputada, muito bom dia. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste. Quero cumprimentar a todas as pessoas que aqui se encontram, mas também, em especial, cumprimentar os senhores deputados. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Recebo o ofício do eminente deputado Rodrigo Minotto, comunicando a ausência no dia de outro, mas solicitando que o eminente deputado Roberto Salum substitua. Seja bem-vindo, deputado. Também a ausência do deputado Milton Obos, comunicando também a ausência e designando o deputado Darcy de Matos para substituição. Também contamos com a presença do eminente deputado Natalino Lázaro, seja também bem-vindo. Ele que é presidente da Comissão de Agricultura desta Casa. A nossa reunião de hoje, ela será realizada em duas etapas. A primeira etapa diz respeito vamos chamar assim de audiência ou reunião, requerida pelo eminente deputado Antônio Aguiar. E faço questão de ler o requerimento, que foi aprovado por esta comissão. Encaminhado a este presidente, diz o deputado Antônio Aguiar, com a assinatura de mais alguns deputados. Os deputados e a deputada que esta subscreve, com amparo ao regimento interno, requer que seja realizada a reunião na Comissão de Finanças e Tributação em data e horário futuro a combinar para tratar do tema a subvenção fiscal do Estado e o impacto na concorrência do setor de bebidas frias. Sugerimos como convidados a participar o senhor secretário de Estado da Fazenda ou o seu representante, o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, senhor Fernando Rodrigues de Bairros, e o diretor da Refrigerantes por ele, senhor Sérgio Murilo Cel. O requerimento foi aprovado e esta comissão deliberou pela realização no dia de hoje. E tendo em vista a ausência do secretário de Estado da Fazenda, o senhor Renato de Lacerda, que está em viagem ao Estado de São Paulo para tratar de assuntos do Estado, designou, então, o diretor de administração tributária, o senhor Ari José Pritz, para representá-lo, o qual convido para fazer parte da mesa, por gentileza. Também convido para fazer parte da mesa o senhor presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, o senhor Fernando Rodrigues de Bairros. Onde se encontra? Por gentileza, vamos pegar uma cadeira. Solicito assessoria aqui. E também convido o presidente do Sindicato das Indústrias de Refrigerantes de Santa Catarina, o senhor Sérgio Murilo Cel. Mais uma cadeira, por gentileza, peço assessoria, urgente. A dinâmica será da seguinte forma, senhores. Vou passar a palavra ao deputado Antônio Aguiar para fazer a apresentação e tratar realmente do objetivo real desta reunião. Em seguida, passo a palavra para a Associação de Fabricantes de Refrigerantes e também para o presidente do Sindicato das Indústrias de Refrigerantes para fazer sua exposição.
E, em seguida, para o senhor Ari José Fritz, representante do Governo do Estado e do Secretário de Estado da Fazenda, para a sua manifestação. E o encerramento dar-se-á com a manifestação dos senhores deputados. Então, deputado Antônio Aguiar, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente da Associação de Refrigerantes, Fernando, o senhor presidente do sindicato, Serjão, o nosso representante do governo, senhor Ari, obrigado pela presença. Esse requerimento visa a discussão sobre o impacto e a concorrência de refrigerantes no estado de Santa Catarina. Algumas benesses que são oferecidas às empresas mais poderosas em detrimento das menores empresas para que geram emprego e renda para a construção desse tema. Era isso, senhor presidente. Vou passar a palavra para os representantes dos fabricantes de refrigerantes do Brasil. Quero aqui levar também o conhecimento dos senhores deputados que o tempo máximo da realização dessa primeira etapa vai até as 10 horas da manhã, tendo em vista que em seguida nós temos que cumprir a pauta normal da reunião. Então vou passar a palavra aos senhores Fernando Rodrigues de Bairro e senhor Sérgio Murilo Céu por até 15 minutos. Pode usar o microfone, por favor. Todos, meu nome é Fernando Rodrigues de Bairros, eu sou presidente da FEBRAS, Associação de Fabricantes de Refrigerantes do Brasil. Nós somos uma entidade nacional, congregamos associados do Brasil inteiro, incluindo também o estado de Santa Catarina. Quero agradecer a presença dos deputados, dos nossos associados que estão presentes aqui hoje, nesse dia. Nós já vemos discutindo essa situação junto com os nossos associados há algum tempo, não é? E não há outra alternativa do setor de bebidas, do setor de refrigerantes, efetivamente, a não ser iniciar uma discussão efetiva dentro da Assembleia Legislativa, porque é o único lugar onde nós, pequenos fabricantes, nos encontramos, digamos assim, a voz e a vontade do povo, né? Eu acho que é uma casa democrática, uma casa que tem todo o direito de fazer justiça, né? Então, como nós, dentro do Poder Executivo, não conseguimos, digamos, efetivamente ser recebidos, então, nada mais justo do que fazer efetivamente a busca dentro do Poder Legislativo. Eu quero passar rapidamente para os senhores os nossos associados. Hoje, nós representado o setor de bebidas, são 10 associados, nós temos associado de Rancho, Grande Metrópole de Rancho Queimado, Tubarão, Blumenau, Pinheiro Preto, temos lá a Pinheirense e a Randon, Indaial, Aguaruva, Lauro Miller, Braço do Norte, são os nossos associados hoje no estado de Santa Catarina. O que a gente fala, na verdade? Os incentivos fiscais concedidos a apenas grandes corporações do setor de bebidas, eles impactam negativamente no desenvolvimento do setor de refrigerante em Santa Catarina. Por que a gente fala isso? Fala porque, efetivamente, quando você passa a incentivar um único, praticamente, concorrente, você acaba prejudicando os demais. E no caso de Santa Catarina, os incentivados são as grandes corporações. As pequenas corporações natas do estado não são incentivadas. Basta aqui do meu lado, nós temos uma empresa de 112 anos, a mais velha do Brasil, e até arrisco perguntar para o Sérgio se algum dia você teve a oportunidade de ser incentivado, com 112 anos. Não conseguiu. Não conseguiu em 112 anos. Tenho certeza que ele fez vários investimentos dentro da empresa, mas efetivamente não consegue chegar esses incentivos, né? E eu vou passar rapidamente também algumas curiosidades sobre o setor de bebidas, para que todo mundo tenha consciência efetivamente do que é um setor de bebidas. O setor de bebidas frias no Brasil é um setor complicado, é um setor concentrado, né? Onde você tem praticamente duas únicas empresas com mais de 80% do mercado, com mais de 92% do faturamento do setor, né? E nesse meio convivem as pequenas empresas. Né? Eu vou passar aí rapidamente também, as empresas no Brasil, éramos 850 em 1960, hoje estamos em 215, no estado de Santa Catarina éramos 18, hoje somos em 10 empresas, né?
vem fechando as empresas. Por quê? Porque principal motivo, concentração de mercado. Isso não há nem dúvida que é o principal motivo que existe essa diminuição da empresa. E, obviamente, que você também pode colocar aí as políticas públicas por parte dos estados, né? Veja ali, o setor, na verdade, fatura hoje 24 bilhões de reais ano, né? E onde nós estamos separados, praticamente, Coca-Cola com 65% de todo o mercado, a Ambev com 20% em média, aí vem as regionais, depois vem a Brasil Quirim também com uma pequena fatia do mercado. Mas no Brasil fatura-se 24 bilhões de reais. E aqui uma outra curiosidade também, eu acho que é prudente passar, deputados, porque assim, eu quero, até faço uma pergunta a todos que estão aqui presentes, inclusive que estão nos assistindo, se algum de nós aqui de dentro conseguiu algum empréstimo no BNDES com 36 meses de carência para pagar, 36 de carência, 48 para pagar e 0 de taxa de juros. Eu gostaria que alguém se manifestasse e falasse isso aqui. Alguém de nós conseguiu esses dois tipos de empréstimos? Veja lá, eu tenho a Ambev com 36 meses de carência, 4 milhões, e depois vem um segundo contrato, né? Dos 6,3 bilhões emprestados ao setor de bebidas, as duas grandes corporações abocanharam 94,54% de todos os empréstimos dentro do BNDES. Aí eu peço, de novo, o Ademir da Pinheirense, você recebeu algum empréstimo com 36 meses de carência para pagar, com 0 de taxa de juros? Nem pessoa física. Nós não conseguimos isso em qualquer banco, nem na Caixa Econômica, na verdade. Então, veja aí mais uma curiosidade. Uma outra curiosidade também que afeta diretamente ao setor de bebidas, né, é a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, conversando rapidamente com o Wilson, né, discordando do posicionamento dele, inclusive, 21 empresas faturam 10 bilhões de reais. Gostaria de fazer uma pergunta rapidamente para o secretário que está aqui da Fazenda. Qual foi o recolhimento de impostos em 2016 ou 2015? O senhor tem ideia? Total? Deixa o senhor com a palavra, depois o secretário se manifesta. Mas talvez eu lhe responda. São 17 bilhões da arrecadação. 17 bilhões da arrecadação, 21 empresas faturaram 10 bilhões de reais. Geraram um absurdo de 797 funcionários. Para faturar 10 bilhões de reais. Gente, isso é errado. Aonde que isso atrapalha o Estado de Santa Catarina? Porque eu transfiro para o Estado de Santa Catarina 12% da líquida de ICMS. Significa 1,2 bilhões em créditos. Não vem para Santa Catarina. Lá na frente eu vou falar depois. Existe lá na Zona Franca de Manaus, em Manaus, uma suspensão de 90,25. Mas eu transfiro 12%. E o Estado de Santa Catarina não foi atrás disso. Está errado. As empresas de Santa Catarina estão fechando também em função disso. Que os preços praticados na ponta, na gôndola, estão errados. Isso tem que ser invertido. Por que isso aqui, como é que faz isso aqui? Como que criou esse faturamento? Eles criaram uma matéria-prima chamada kit de concentrado para refrigerante. Kit de concentrado, que nada mais é que uma soma de vários pozinhos, um líquido, e transformam de volta mais líquido e pozinhos. Então, o que é o processo produtivo lá em Manaus? Dosagem e mistura. Como que se faz um café em nossas casas? Pego o filtro, ponho o pó e jogo água. Isso é concentrado para refrigerante. Gente, isso está errado. Está totalmente errado. Faturando 10 bilhões, gerando 700 funcionários e transferindo um absurdo de crédito de imposto. Vamos lá. Onde está os créditos de imposto? 20%, só o fato de eu estar na Zona Franca de Manaus, eu não pago nenhum tipo de imposto. Tenho 20% de IPI. Esses valores que estão aqui são valores dados da SUFRAM e da Receita Federal. Não somos nós que estamos falando. Nós simplesmente pegamos dados oficiais. Então, eu não recolho 2 bilhões, repasso 2 bilhões de IPI, não recolho imposto de renda, porque tem uma suspensão, a redução da base de cálculo em 75%. Ou seja, se a minha base de cálculo para imposto de renda era 1 bilhão, eu reduzo ela para 250 e recolho sempre 250. Vai para fora. E PIS/COFINS. Significa que uma renúncia fiscal de 9,1 bilhão de reais. E aqui eu faço mais uma abordagem. Aonde que está isso aqui? Aonde que afeta o Estado de Santa Catarina, deputados?
Imposto de renda, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. IPI, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Se eu não recolher, não vem. Setor de refrigerantes Coca-Cola e Ambev não recolhe IPI. Está errado. Só recolhe IPI a Pureza, Max William, Pinheirense e outros só os pequenos. Está errado isso. Está totalmente errado. Setor em Santa Catarina, entrando especificamente dentro do Estado, não é? Um valor aproximado de faturamento nos últimos 2015 foi 645 milhões de reais, dividido dessa forma. As pequenas empresas ainda conseguem ganhar um pouquinho da Brasil Quirim, mas daqui a um dia não chega mais. Não é? O maior faturamento é da Coca-Cola. Aqui os impactos que eu estava falando recentemente da Zona Franca de Manaus. O ICMS, nós pegamos aquele 1,2 bilhões de reais que eu repasso para os estados, pegamos a participação do Estado de Santa Catarina e cabe a ela 32 milhões de reais. É transferido para dentro do Estado, sem recolher um centavo na origem. Gente, isso está errado. E o que o Estado faz? Desculpa, a parte de fiscalização. Nada. Absolutamente nada. Tem que correr de atrás, porque está errado, porque está afetando as pequenas empresas. Está afetando. É redução de custo, e redução de custo vai para preço. Indo para preço, concorrência acaba. IPI, 52 milhões. Imposto de renda, 12 milhões. Total de renúncia fiscal de 97 milhões de reais. Aí, voltando a falar de novo, Zona Franca de Manaus, mais incentivos estaduais concedidos dentro do Estado de Santa Catarina às grandes corporações. Então, eu venho somando ali 32 milhões de ICMS, IPI, imposto de renda e mais benefícios fiscais que o Estado concede. Então, eu estou falando de Zona Franca de Manaus, que já vem incentivados, e aí o Estado concede incentivo para quem? Para os grandes, ou seja, prejudica mais ainda a concorrência. O Estado, que não deveria ser, deveria ser neutro, não deveria ser, tendencioso no sentido de incentivar somente um lado da situação, o que ele faz? Ele entra incentivando. O Estado arrecadado, segundo informações que coletou dentro da Secretaria da Fazenda, dos sites públicos, o valor arrecadado no setor foi 199 milhões, setor de refrigerantes. Quanto devia ter arrecadado? 486. Foi atrás? Não. Não foi atrás. Simplesmente, a Zona Franca de Manaus é assim. Não, tem que brigar, tem que dizer que a Zona Franca de Manaus está prejudicando não só o Estado, mas todos os estados. Os preços praticados hoje na ponta, senhores, estão todos errados. Estão incentivados. E incentivados significa prejudicar a concorrência. Significa prejudicar rancho queimado. Quantos habitantes tem lá? Tem 2 mil habitantes na cidade. 3 mil. Não é? Aí você vai buscar os incentivos estaduais. Aonde que eu vou buscar? No poder público. Quem fez? Secretaria da Fazenda com a coisa. Não acha? Deputados, eu não acho uma vírgula desses incentivos. Fizemos um requerimento através da Lei de Informação. Negaram. Fizemos uma notificação judicial ao secretário da Fazenda. Adivinha? Mas notificação judicial. Adivinha? Não entregaram. Ué, por que não entrega? Eu preciso saber o que o meu concorrente tem. Qual é a íntegra, na verdade, do efetivo daquele termo de acordo, daquele incentivo? Eu não sei. Eu preciso saber. Ah, mas é sigilo fiscal. Não é sigilo fiscal. Mexeu com o órgão público, desculpe. E aqui agora eu saio da pessoa de presidente da Febras e entro como cidadão. Está errado. Mexeu com a coisa pública, tem que ser público. Mas é sigilo fiscal. Não pode. Então não vem pedir incentivo. Não é? Não acha em nenhum lugar. Aí você vai pegar a parte legal, na verdade, né? E aí o desenho mostra exatamente o que nós estamos falando. O Estado deu uma caixa justamente para elevar o maior que não precisava para assistir o jogo de futebol. O pequenininho, que podemos ilustrar com uma pureza, está ali, ó, sem assistir. Não é? E é vedado aos estados, os distritos federais e os municípios a instituir tratamento desigual. E é o que nós estamos vendo. E acabou a nossa paciência de ficar sossegado, cuidando dos nossos negócios em casa e sem vir discutir. E aí que está o caminho, mais uma vez, que a nossa Assembleia Legislativa é o melhor caminho de você mostrar os erros. É a parte pública, é a parte que tem que fazer as correções. Né? Se você não vê ou encontra nenhuma... Quem são os incentivados em Santa Catarina?
Adivinhe? Mais uma vez eu quero pedir, quem são alguma das nossas empresas associadas conseguiu algum incentivo estadual? Não foi por falta de pedir. Nós vamos várias vezes pedir. Não, não e não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até nos expulsaram de lá numa oportunidade, né, Sérgio? Nos expulsaram de dentro. Gente, e aí é concedido uma empresa que fatura 24 bilhões e uma outra que fatura 2 bilhões. Bah! E cadê as pequenas empresas? Bah! E os investimentos que eu faço? Eu faço por conta, porque eu não consigo efetivamente nem ter um incentivo. Não é? Aí tem mais uma curiosidade aqui, ó, rapidamente bem falando, deputados. A Vompar Ambevs regionais. Nós empregamos mais, faturamos menos, empregamos mais. Aí, ó, 112 por funcionário. Isso também é outra coisa que está errado. Não é? Mais uma outra situação aqui, quando eu faço, aí o que pega o preço na prática. O preço na prática está aqui, R$ 6,30 numa Coca-Cola, R$ 4,48 do Pureza. Aí eu venho, a líquida de ICMS é igual para os dois. Aí eu tenho 1,07, 17 sobre os 6,30, né? Eu tenho 76 centavos da Pureza, ela vende mais barato e recolhe menos. E aí começa a vir os problemas. Crédito presumido, a Pureza não tem, mas a Coca-Cola tem. A Zona Franca de Manaus, a Pureza não tem, mas a Coca-Cola tem. Demais crédito que compõem para os dois, né, que eu tenho crédito das matérias-primas que envolve a produção. Efetivamente, em resumo, a Pureza recolhe mais imposto que a Coca-Cola. Não tenham dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E me coloco à disposição para discutir isso com eles se for necessário. E eles sabem disso. Eles têm crédito. Da operação própria, eles têm crédito. E o que o Estado faz? Vai atrás? Não. Fica passivamente assistindo a conversa. Aí, efetivamente, eu tenho uma líquida de 12, enquanto a Coca-Cola tem uma líquida negativa. Ela tem uma líquida negativa, somando todos os impostos. Não é? O que são as consequências disso? Dessa discussão, desse erro que existente? Preços predatórios no mercado? As nossas empresas estão indo praticamente ao fechamento. Esse fechamento que você vê aí vai continuar fechando. Por erro de mercado, a concorrência, o tributo não é neutro. Concentra o mercado, quando você pega a base legal, tudo é para não concentrar o mercado, é para estimular a competitividade, e aqui eu estou concentrando o mercado. E aí fecha as empresas no Estado mesmo. Não é? Aí quando eu vejo que na base legal, o artigo 150 da Constituição, vedação de tratamento desigual aos contribuintes, o que nós vimos até agora? Só situação desigual, está errado. O artigo 170 fala da livre iniciativa, da concorrência e assegurar a existência digna. Cadê a existência digna no setor de bebidas em Santa Catarina? Não existe. A própria Constituição Estadual de Santa Catarina fala o tratamento desigual, que veda o tratamento desigual, concedido, de novo, incentivo estadual ao grande. Não é? Prodec, o que o Prodec fala? Estou concluindo. O Prodec fala desconcentração do mercado, incentivar a desconcentração de mercado. E aonde você viu tudo, concentração de mercado. O Estado está concentrando. Está errado também. Aí quando você entra efetivamente no Prodec, não é? Já que o Estado não nos forneceu, digamos, o contrato efetivamente concedido com essas duas empresas, aí nós fizemos um estudo em relação ao Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense. Gera empregos e renda à sociedade catarinense? Não gerou. Não gerou. Incrementa os níveis de tecnologia e competitividade da economia estadual? Não gerou. Concentrou o mercado. Cadê a competitividade? Se a minha balança está pendendo para um lado? Tudo está pendendo para um lado. Não é? E aí você vai, desconcentração econômica? Também não. Se concentrou. Seja direcionadas à obra de infraestrutura, não foi. Não é? Ou seja, ela não cumpriu nenhum dos itens e foi concedido incentivo. Também está errado. E aí o que nós falamos, mais um minutinho... Senhor Fernando, eu vou lhe dar mais 2 minutos. Tá bom. Já ultrapassou os 15, mas o senhor tem mais 2 minutos. Fico agradecido, deputado. E aí o que efetivamente acontece? Ó, hoje, né, a Pureza não consegue assistir o seu jogo, e aonde que deveria fazer? Deveria fazer exatamente, o Estado deveria colocar as duas caixas debaixo da Pureza. Fazer com que ela consiga ter a igualdade junto com o outro competitivo. E aqui está ao contrário.
Essa é a grande situação que precisamos fazer. E aí nós fazemos um pedido, deputados, e estou à disposição para esclarecimento, enfim, para dúvidas, se tiverem, sobre o setor. Eu acho que nós temos que fazer uma verificação dos incentivos concedidos no setor de bebidas, né? Continuar que a Assembleia faça as suas prerrogativas, seus ofícios, enfim, buscar o que está acontecendo. Transparência nos contratos, tem que existir transparência nos contratos, senão não tem como saber. A inclusão de todas as fábricas nos incentivos. Não adianta fornecer para o grande e não fornecer para o pequeno. Né? E notificar o Ministério da Fazenda em relação às distorções estaduais causadas pelo polo industrial de Manaus, da Zona Franca, que prejudica tanto Santa Catarina, tanto quanto os incentivos concedidos. E aí, uma situação que eu sempre gosto de discutir com os associados, é que, assim, que quando foi concedido o incentivo fiscal para as grandes corporações, o Estado não foi perguntar para o Pureza se ele concordava. Mas na hora de dividir a conta, com certeza, né, ele é chamado a dividir a conta. Então, aí que começa todas as discussões, e aí que a gente vem querendo discutir, abrir essa discussão no sentido que buscar uma solução imediata, né, e a gente necessita de uma solução imediata para o setor. Obrigado. Quer fazer uso da palavra? Por até 2 minutos, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar pelo Sindicato das Indústrias de Refrigerante do nosso Estado, que é um Estado inovador também no setor de refrigerantes, não pela longevidade, também por ter desenvolvido produtos específicos daqui, a nossa laranjinha, conhecida pela Água da Serra e Marcos William, é um produto típico nosso. E o nosso Guaraná Pureza é o segundo mais antigo do Brasil, por isso do mundo. E o nosso preço foi comparado com as grandes corporações ali, porque nós temos 112 anos de mercado, estamos conseguindo manter o nosso balanço, apesar de toda a dificuldade no azul. Mas no azul, este ano, foi a primeira vez que conseguimos manter. O nosso Estado tem empresas de 90 anos, de 85, de 70 anos, e estão passando por dificuldades extremas. O que o Estado tem a ver com isso? Não tem a ver com isso diretamente, mas com relação ao desequilíbrio que é causado por essas concessões de incentivos fiscais. Nós não temos nada contra o incentivo fiscal em si. Temos um ótimo relacionamento com a Secretaria da Fazenda, que está o meu amigo Wilson lá. Nós sempre tivemos um relacionamento estreito no sentido de achar soluções, mas nós não encontramos mais saída. Então, eu estou com associados aqui, são 10. Muito provavelmente, daqui a 5 anos, 2 a 4 vão fechar se continuar nessa situação. E nós já enxugamos para metade o nosso setor no Estado. E nós queríamos que esses benefícios fossem revistos, aberto, porque se é tão bom, nós também gostaríamos de participar. E a concessão, da maneira que está acontecendo, ela está interferindo na livre concorrência. Então, nós viemos para a Casa Legislativa para buscar uma solução legal, à mostra de todo mundo. Estamos abertos a discutir o setor como um todo, mas nós estamos reclamando porque temos razão em reclamar. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Senhores, agradecemos a fala do senhor Fernando Rodrigues de Barros e também do senhor Sérgio Moreira do Céu. Passo por igual tempo, se assim entender é necessário, a palavra para o senhor Ari José Pritch, que é o diretor de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, neste ato, representando o secretário, o senhor Renato de Lacerda. Com a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia, meus cumprimentos ao presidente. E, cumprimentando o presidente, cumprimento todos os deputados. Bom dia, Fernando. Com isso, quero cumprimentar todas as entidades classistas dos refrigerantes, né? É uma honra poder falar aqui representando o secretário da Fazenda nesse evento, né? Eu fiquei atento, vim mais para ouvir, né? Porque efetivamente eu estranho algumas expressões, porque eu desconheço qualquer benefício ao setor de refrigerantes aqui no Estado. É tanto que a gente está num processo de revisão dos benefícios determinado pelo secretário, então o secretário Almir, e não me apareceu essa necessidade de revisão, porque nós não temos um benefício, né, expresso na medida como foi colocado. Outra questão assim que me assustou um pouco, né, quando o Fernando aborda ali, a Secretaria de Fazenda não me deu
não me forneceu os dados. Pedi judicialmente e não levei. Será? Né? Se o judiciário também não te deu Senhor Fernando, amparo, por gentileza, né? Então, está com a palavra, o senhor Ari. Eu fico um pouco, né, estranhando um pouco o que se pediu ali nesse meio do processo. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essas questões, né? Mas, na verdade, o que eu percebi, ele aborda bastante a questão do benefício da Zona Franca de Manaus, né? Vem mais ou menos dizendo que o Estado é omisso, mas quando nós estamos respeitando uma regra, né, constitucional. Tudo que vem destacado em documento é crédito e nós não podemos duvidar disso, não podemos simplesmente glosar, né? Dali a dizer que nós não fizemos nada, tem muito caminho no meio, né? Nós temos um grupo especialista efetivamente cuidando do setor bebidas. Nosso setor bebidas representa mais ou menos 7 a 8% da arrecadação do Estado, né, do ICMS, e nós estamos ativamente acompanhando todos os comportamentos da arrecadação, em todas as empresas, né? Então, não é bem assim que dizer que o Estado não faz nada, é que tem regras que nós não podemos suplantar. Se esse benefício da Zona Franca de Manaus é um pouco excessivo, é um outro debate. Aí nós aqui não podemos fazer muita coisa, né? Eu não vejo como fazer algo nesse instante, ainda mais que a gente está vivendo uma regra nacional de unanimidade. Qualquer um Estado que disser não, né, se quebra qualquer benefício. E a Zona Franca, algo lá dos antigamente, né, eu que precisaria fazer alguma revisão, né? Aí eu fico assim um pouquinho, né, assustado quando se diz, né, o Estado não está omisso, o Estado. Não sei de onde é que tu consegue essas informações. Quer dizer que nós não estamos omissos. Nós estamos acompanhando, né? Eu acho que a bebida, a cerveja artesanal, né, o Wilson também acho que tem um benefício, né? Tem um incentivo. Tem incentivo, né? E o vinho também. A cerveja artesanal nosso tem incentivo, né? Mas aqui eu acho que o debate mais é refrigerante. Refrigerante, nós realmente não temos nada, não conheço, né? Então não tenho muita coisa para colocar, né? Seria mais ou menos isso, não tenho muita coisa para acrescentar, que vim mais para ouvir, né? Porque realmente foi essa a incumbência que o secretário me deu para participar daqui. Senhor Ari, obrigado. A associação, as entidades faziam um pleito, que é o de tratamento diferenciado para o setor de refrigerantes, né? Vossa Senhoria não disse se aceita, se não aceita, se vai estudar, se não estudar. Talvez eles e nós, deputados, esperamos pelo menos uma palavra da Secretaria da Fazenda sobre um encaminhamento. Ou não, ou sim, ou se vai estudar. Seria mais ou menos o caminho mais acordado, né? O que Vossa Senhoria tinha a dizer? Veja que nós estamos numa fase de convalidação dos benefícios nacionais, é uma discussão pesada em todo o Brasil. Então, primeiro nós temos que nos concentrar no que existe e ver o que os outros estados do Brasil estão concedendo. Nesse momento, nós não podemos nem pensar em levar algo para a frente, né? Então, eu diria assim... Aí eu gostaria de 2 minutos, deputado, posso para fazer uma outra... Vossa Senhoria pode usar o tempo necessário até o tempo máximo concedido às entidades. Obrigado. Então, os benefícios, os incentivos, a gente tem que pensar e eles têm pelo menos 3 conotações, né? Uma é a finalidade social, que a gente tem incentivos para deficientes, por exemplo. A outra é incentivar novos empreendimentos, algo que não existe no Estado e que possa proporcionar desenvolvimento, emprego e renda, né? E outros incentivos são para manutenção do empreendimento no Estado. E aí veio a guerra fiscal, né, dos estados. Fortemente, a gente já perdeu alguns empreendimentos, né? Agora, usar o tributo fortemente para essa questão, nós estamos ali. Temos muitos estados na pendúria e Santa Catarina está com uma dificuldade também de limite de arrecadação. Nós estamos começando tendo que reduzir gastos para poder fazer a volta, né? E nós estamos numa fase em que não dá para pensar muito, né? Não dá para pensar em reduzir a arrecadação, a não ser
que a gente possa pedir o cidadão diga, eu quero menos serviço do Estado. E o cidadão não quer, o cidadão quer mais serviço. E o Estado tem que honrar esses compromissos. O Estado precisa da receita para atender esse cidadão. Então, simplesmente pegar um segmento e dizer, olha, porque a Zona Franca de Manaus está distorcendo, nós corrigirmos isso por ICMS, eu temo que não é o caminho mais adequado. Acho que a gente tem que fazer um outro debate, um outro estudo mais aprofundado para a gente chegar a uma medida mais coerente e mais adequada, né? Ok? Obrigado. Senhores deputados, vamos agora para a parte final da nossa reunião. Vou ouvir por primeiro o deputado Antônio Aguiar, que é o requerente, e depois vou, por inscrição, passar a palavra aos senhores deputados. Por até 3 minutos, por gentileza. Deputado Aguiar, deputado Roberto Salum, deputado Coruja. Nós gostaríamos de solicitar, Ari, que a Secretaria da Fazenda mande para nós uma manifestação por escrito sobre a reivindicação que está sendo feita hoje aqui. Que nós precisamos comprovar o que estão falando e o que o governo está fazendo. E também em proteger as pequenas empresas nossas. Como é que vamos proteger? Pelo que foi apresentado aqui, a Ambev não está contribuindo com o Estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos ver a maneira como o governo vai se manifestar na contrapartida da Ambev para o Estado de Santa Catarina. Senhores deputados, vamos continuar com a dinâmica da seguinte forma. Se a manifestação dos deputados for em direção ao senhor Ari, a cada 2 deputados o senhor Ari se manifesta. Se a manifestação dos senhores deputados for na direção das entidades, as entidades se manifestam a cada 2 manifestações de deputados. Presidente, deputado Roberto Salum. Eu tenho uma sugestão. Na dúvida, diz o direito para o réu, cabe absolvição. A Secretaria da Fazenda, eu lembro, como jornalista, eu levei para o ex-secretário da Fazenda, Gavazzoni, um erro que a Secretaria estava cometendo. O cara devia, no posto de gasolina, o combustível, e tirava online a nota fiscal. E os postos honestos, meu querido presidente, não tiravam essa nota. Não conseguiu tirar. Então, fomos lá, mexemos. Por que eu dei esse exemplo? Eu acho, presidente, questão de ordem, eu acho que nós deveríamos rebater, não jogar fora o que foi colocado aqui, é preocupante. O funcionário público, o Estado, nós estamos diminuindo, estamos pagando mais taxas, o Estado está numa situação crítica, o nosso governo não aumentou os impostos. Eu dou uma sugestão, presidente, para a mesa. Esse debate vai ser inócuo se nós não rebatermos item por item que ele trouxe aqui. Eu, como sugestão, presidente, eu sei que o senhor é cauteloso, a Secretaria da Fazenda deveria levar essa manifestação por escrito e trazer para nós dar subsídios. Por quê? Por que a Ambev não paga? O representante diz que paga. Então, vamos trazer quanto é que paga. Entendeu? É óbvio que o Estado está precisando de dinheiro. Nós não podemos, se o outro não paga e eles querem uma ajuda, nós vamos dar ajuda deles, mas cobrar de quem não paga. Então, eu dou uma sugestão para o senhor nesse curto espaço. Que suspenda esse assunto, porque nós vamos falar no vácuo, e que rebata a Secretaria de Fazenda, que são órgãos que representam o nosso Estado e o povo, rebata cada item e trazer com veracidade aqui, presidente. Senhor deputado, evidentemente que as entidades deverão, como tornaram público a apresentação, tem que distribuir uma cópia para os seus deputados e também para a Secretaria de Estado da Fazenda. E vai caber à Secretaria de Estado da Fazenda, no entendimento interno deles, em responder ou não responder. Não cabe a nós solicitar, cabe a eles tomarem a decisão. Eu só manifestei... Cabe à Assembleia Legislativa fazer a aproximação das partes. Tudo bem, eu só manifestei para ver onde é que está o erro. Mas é boa. Algum erro tem aí. Com certeza. Deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Ari, Fernando, Sérgio. Bom, em relação à Zona Franca de Manaus, é evidente que isso é um problema que está na Constituição. Em 88 foi dado 25 anos, em 2003 aumentaram para 30, mais 10 para 35, agora em 2014 mais 50. Então tem mais 50 para frente. É uma discussão que
ultrapassa um pouco aqui a nossa discussão aqui. A Zona Franca, mas é claro que pode-se discutir questão relacionada ao ICMS. E nós temos aqui, basicamente, uma discussão. A votação levanta. Os representantes dos referentes fazem uma afirmação e a secretaria diz que aquilo não é verdade. E por que nós não conseguimos avaliar, nós aqui? Quem é que está dizendo a verdade? Porque nós não temos as informações. Eu, por exemplo, fiz um pedido de informação dirigido ao seu secretário, que está aqui na minha mão, sobre o revigorar e outros benefícios fiscais. O que eles mandaram dizer? Que são sigilosas as informações. Para mim, aqui. Na semana passada, ou há 15 dias atrás, eu propus aqui chamar o secretário da Fazenda para debater esse assunto. A base do governo que derrotou meu requerimento. Não derrotou, mas foi arquivado o requerimento. Então, nós não conseguimos debater. Então, veja, nós somos o Poder Legislativo, essa Assembleia. É evidente que nós temos que ter informação sobre essas questões. E está longe de ser sigilosa a informação de benefício fiscal. Isso não passa na cabeça de ninguém, né, que isso é sigilo. Benefício fiscal é sigilo. Então, eu vou aproveitar para fazer para o Ari uma pergunta que eu ia fazer para o secretário aqui. Em termos de benefícios fiscais, a senhora disse que não tem benefício fiscal para refrigerante. Mas eu lhe pergunto assim, que é um assunto relacionado. Existem benefícios fiscais em Santa Catarina para JBS, Odebrecht, ArcelorMittal, Seara? Deputado Coruja, não. Vou me permitir, nós estamos numa audiência pública específica tratando de refrigerante. Benefícios fiscais, de sigilo. Então, eu posso fazer essa pergunta. Posso fazer essa pergunta. Eu posso fazer. Eu posso dizer o que eu quiser. Não, o requerimento do deputado Antônio Aguiar ele é específico. Pois é. Um cerceamento. Mas eu faço essa pergunta. Nada contra da sua pergunta. Eu simplesmente quero cumprir com o roteiro da reunião. Mas então quero lhe pedir apoio, presidente, para o requerimento que vou apresentar de novo, para eu ter uma reunião específica para me discutir isso que eu quero saber. Então, Vossa Excelência me apoia na próxima vez. Com certeza. Tenho meu apoio. Tá bom. Todo salão me apoia também? Opa. Então eu vou aprovar. Mas solicito que Vossa Excelência já tenha a audiência aprovada por esta reunião. Não. É isso. É uma reunião inócua, porque eles dizem uma coisa, a secretaria diz outra, e não tem uma informação. Não sabem o que é verdade. Então, o salão tem razão. Quer dizer, e eu tenho 3 minutos aqui, e ainda a pergunta que eu quero fazer não cabe na reunião. Então, senhor Ari, 2 deputados se manifestaram, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Depois, pela ordem, deputado Zé Milton e deputado Darcy de Matos. Como eu vinha dizendo, a gente já está revisando os benefícios, nós temos o portal de transparência que fala dos benefícios fiscais e tudo mais. Eu não posso revelar números e empresas específicas aqui, a gente pode divulgar por setores. Então, posso garantir para vocês que o setor de cerveja paga muito bem ICMS para o Estado. É o nosso aporte dentro da arrecadação de bebidas. Então, não sei onde é que arrumaram uma informação de que determinada empresa não pague, né? Porque nós estamos acompanhando e não temos tido, pelo menos como diretor, não tenho recebido nenhuma queixa de grandes omissões nesse sentido. Né? Deputado então, Marcos, pessoal, a gente está revisando os benefícios, vai divulgar. O Tribunal de Contas esteve lá, fez uma avaliação, né? Então, está sendo acompanhado corretamente e adequadamente. E, com certeza, tudo que for solicitado, requerido para a Secretaria da Fazenda e que tiver amparo legal, que não ferir o sigilo fiscal, a gente vai informar, porque se a gente quebrar o sigilo,
quem vai preso, quem vai pagar é o governador e o secretário da Fazenda. E o diretor, né? Então, a gente também não quer ir para a cadeia. Né? Tem que se cuidar um pouquinho. Não dá para simplesmente sair a público e lançando números a belo prazer. Né? Tem que cuidar um pouquinho. Deputado Coruja, vou lhe conceder a palavra depois. Primeiro vamos fazer a rodada com os senhores deputados. Depois volto a participação. Só sobre o assunto... Deputado José Milton com a palavra, por gentileza. Depois, deputado Darcy de Matos. Deputado Marques, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar a todos que nos visitam aqui da Associação das Empresas de Refrigerantes do nosso Estado. São marcas já consolidadas, históricas, né, que nós temos, não só na área de refrigerante, mas em outras áreas também, como energético, né, e que geram uma receita considerável de impostos para o Estado. Vocês mostraram aqui. Eu acho que aqui é o lugar certo para se debater esse assunto. Claro que as informações ainda precisam ser bem avaliadas, mas eu fico pensando aqui só no crédito do BNDES, que foi colocado aqui, né, com esses prazos, sem juro. Nós temos uma briga grande para conseguir financiamento para hospitais filantrópicos, nós não conseguimos nada sem juro no BNDES, e foi isso que fez essas distorções do Brasil, dessas grandes empresas nacionais. Aí fica fácil, né? Você criar uma gigante da carne, da bebida, por aí afora, com o dinheiro do brasileiro sendo torrado aí pelo BNDES nesses programas. Realmente, no passado, né, o governo federal cometeu grandes erros e grandes distorções que às vezes estão esmagando, né, pessoas competentes, com criatividade, com talento, como é o caso das nossas empresas de refrigerante, de cerveja, de energético e de outras formas de bebida aqui em Santa Catarina, que agregam muito valor, né, graças à qualidade da nossa gente, da mão de obra e também da água que nós temos produzido aqui em Santa Catarina, que é diferenciada. Essa questão dos incentivos, realmente, nós precisamos ter mais informações, né? Eu acho que as colocações de vocês aqui são pertinentes. O papel nosso como deputado de Santa Catarina é defender o nosso setor, a nossa economia. Eu quero cumprimentar aqui o Ari, que representa o secretário Renato Lacerda, pela boa vontade, está aqui hoje debatendo. A gente sabe do grande exercício que a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina vem fazendo para manter as contas do governo razoavelmente em dia. São quase 4 anos de crise econômica e Santa Catarina tem conseguido se manter com um certo equilíbrio financeiro que precisa, porém a reivindicação de vocês é justa, né, e eu acho que a nossa obrigação aqui da Comissão de Finanças, juntamente com as entidades do Poder Executivo, né, encontrar um encaminhamento e uma resposta para as colocações que vocês fizeram aqui. É claro que nós precisamos ter mais informações. Hoje foi a primeira, né, fala de que tem uma lei de incentivo para um setor, para outro. Ao longo do tempo isso vai tudo ser apurado, mas eu quero aqui também cumprimentar a Secretaria da Fazenda pela boa vontade. Tenho certeza que eles são os primeiros interessados em incentivar as empresas locais a crescerem e a gerar mais imposto. Mas quero me colocar como deputado, conheço algumas empresas de refrigerante, de outros tipos de bebidas, energético e outras áreas que fazem a diferença em Santa Catarina e que muito nos orgulham. Por isso queria fazer esse registro, nos colocar à disposição de vocês como membro da Comissão de Finanças que sou. Obrigado. Deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Eu desejo saudar os empresários que fazem presente, que representam a associação e o sindicato. E quero saudar o deputado Aguiar, que de forma pertinente propôs e a comissão aceitou essa reunião técnica de debate para que a gente possa avançar. E dizer rapidamente, senhor presidente, que nós temos uma cultura no Brasil de proteção dos grandes, lamentavelmente. Isso é fato. Segundo, essa reunião ela é uma reunião importante, porque nós suscitamos aqui dúvidas, né, informações importantes que os senhores colocaram para a Comissão de Finanças, e a proposta que foi colocada na mesa aqui anteriormente é de que, Ari, nós possamos avançar, buscar a realização do deputado Milton de uma segunda reunião, de uma terceira reunião, talvez com os espíritos menos exaltados, né? E é natural, né, que às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, mas nós temos que baixar as armas e procurar trabalhar junto com a Secretaria da Fazenda, que
é uma secretaria que tem excepcionais técnicos que faz um ótimo trabalho em Santa Catarina, né? Então, a questão do sigilo fiscal é um direito do cidadão, né? Os incentivos, eles são publicizados por decreto na imprensa, isso não tem sigilo nenhum. E eu vou na linha do deputado Coruja aqui, na linha da cultura lagiana. Os empresários têm razão, uma boa dose de razão naquilo que colocaram, né? E a Fazenda também tem uma boa dose de razão naquilo que argumentou. Agora, tem uma dúvida se os grandes têm incentivo e os pequenos não. Aí nós estamos ávidos a saber isso. E eu tenho certeza que o Ari, que o Renato, que é a Fazenda, se existe essa discriminação, com certeza nós vamos, né, Ari, vamos equacionar isso, porque nós, já concluo, senhor presidente, nós aqui no Parlamento Catarinense temos a missão de defender todos, mas principalmente os pequenos. O nosso foco principal é o pequeno, portanto, nós vamos estar atentos às reivindicações dos senhores que foram colocadas. Vou encerrar as inscrições para a manifestação com a deputada Luciana Carminati. Depois, de seguida, vou lhe dar a palavra, já disse. Bom dia aqui a todos os presentes, em nome do Fernando, que fez a exposição, também do empresário aqui catarinense. Quero cumprimentar também o Ari e cumprimentar todos os trabalhadores do Porto de São Francisco que estão acompanhando, educadores, lideranças, meus colegas deputados. Esse debate sobre os incentivos fiscais é um debate que nós, aqui da Comissão de Finanças, precisamos aprofundar em Santa Catarina. Cada vez que nós recebemos a peça orçamentária para o ano seguinte, como é o caso agora, a votação da lei orçamentária, nós temos um percentual razoável de renúncia fiscal. Não quer dizer que isso é apenas desse Estado. É uma política nacional, todos os estados fazem isso. No entanto, como que você cruza o direito de informação do cidadão com o de sigilo? E essa é uma questão que nós precisamos fazer, porque no final das contas, nós temos recursos públicos que deixam de ir para um e vai para outro. Então, me parece que é um debate complexo, mas necessário de ser discutido, muito necessário de ser discutido. E nós temos muita dificuldade. Eu mesma já fiz vários pedidos de informação, todos foram negados em relação a essas informações. Então, esse é um aspecto. O segundo, que eu acho que nós temos uma política tributária no Estado, e nacional não é diferente também, que acaba priorizando as cadeias produtivas já consolidadas, né? E aí, quando você faz o cruzamento, tem inclusive um pesquisador, que é economista, que eu recomendo a leitura, professor Juliano, fez doutorado pela Unicamp, ele faz um cruzamento aqui dos incentivos fiscais aqui do Estado com a geração de emprego e desenvolvimento territorial regional. E ele prova nas suas análises que nem sempre um incentivo fiscal para uma determinada região significa mais postos de trabalho. Porque a gente diz, como que não vai incentivar uma determinada empresa para vir de fora se instalar, porque gera todo um... Aqui ficou muito bem claro, quer dizer, 700 empregos para uma empresa que tem um faturamento de bilhões, enquanto você coloca esse recurso numa cadeia dos pequenos e médios empresários, quantos milhões ou milhares de empregos você cria? Então, eu acho que esse é um debate. Eu não estou dizendo que eu sou dona da verdade aqui. Eu estou dizendo que são elementos que a gente precisa aprofundar, colocar na mesa, discutir com menos dogma e preconceito e com mais racionalidade. Esse é um desafio que nós temos aqui. E não é ser contra governo, a favor governo. Não, eu também não gosto desse debate. Eu acho que é a favor do Estado de Santa Catarina. Eu quero que todas as regiões de Santa Catarina se desenvolvam. O fato é que hoje nós temos também uma concentração do PIB catarinense. 3 regiões praticamente concentram 2/3 do PIB catarinense. Então, nós temos miséria aqui no Estado. E como que você gera o desenvolvimento e emprego nesse Estado? Então, é um debate que a nossa comissão deveria aprofundar. E a gente já tem levantado isso por diversas vezes, mas eu quero apenas dizer que, para mim, a síntese é o seguinte, aqui, ao secretário, é um canal de diálogo. Nós precisamos abrir um canal de diálogo. Pode ser que, no final, tudo que o senhor falou seja comprovado e não se avance nada. Pode ser que a gente tenha alguns avanços. Eu acho que esse é um mérito. Numa democracia, as diferenças aparecer na mesa e a gente esgotar todas as possibilidades de alternativa. Acho que o Estado tem
como meta não diminuir a arrecadação, né? Se possível, aumentar, inclusive, porque eu defendo um Estado forte, eu não quero um Estado mínimo, eu quero um Estado forte na saúde, forte na educação, forte na segurança, porque quem não tem dinheiro para pagar precisa desse Estado. Então, eu não quero um Estado que não cobre impostos. Eu quero que cobre, mas eu quero que seja justo. É só isso. Então, a minha leitura aqui com relação a toda essa questão, que não é essa das bebidas, nós podemos trazer outros temas aqui também, né? Em relação aos pequenos agricultores, agricultura familiar, né? Então, nós poderíamos trazer várias questões aqui, mas eu quero apenas dizer, presidente, precisamos ajudar no sentido de abrir um canal de diálogo entre o setor. Acho que isso fica aqui, deputado Aguiar, né, no seu requerimento, para mim fica esse único encaminhamento, abrir um canal de diálogo para poder as partes se entender e nós fazer a mediação adequada. É isso. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane. Deputado Coruja, em seguida já vou lhe conceder a palavra, mas ainda me pediu e me ensinou a obrigação de conceder ao deputado Gabriel Ribeiro, que não se manifestou. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui cumprimentar ao Fernando, ao Sérgio, ao Ari, hoje que fazem parte dessa audiência proposta pelo deputado Aguiar. É um tema de relevante importância para Santa Catarina. O setor de refrigerante merece um tratamento, sim, especial no nosso estado, que já vem, né, Ari, dando um tratamento, sendo parceiro dos empreendedores em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado hoje que é parceiro da iniciativa privada. Através dos incentivos, é lógico, programas como PRODEC, ProEmprego, ao longo dos anos, e setorizados, por exemplo, ProNáutica, que ajuda muito o setor náutico catarinense. Somos o maior produtor de barcos do Brasil e de pescados, fruto de incentivos, com o exemplo que eu trouxe aqui do ProNáutica. E no setor de refrigerantes, eu tenho certeza, e o setor vai contar com o apoio da Comissão de Finanças, para que seja criado, deputado Aguiar, um modelo para incentivar a produção. Esse é um modelo catarinense, deputada Luciane, que fez uma manifestação com muita propriedade, que dá certo no Brasil. Tanto é que nós saímos nos últimos 7 anos da 7ª colocação em termos de competitividade de estados no Brasil, e esse ano alcançamos a 2ª colocação, passando o estado do Paraná, em qualidade de vida, em incentivos econômicos, sociais, enfim. É um estado hoje que tem inúmeras ações e atribuições e que dá ao empresário do setor condições para poder dar oportunidade para os catarinenses. Em especial, eu tenho a certeza, Ari, que a partir desta reunião de hoje, o setor de refrigerantes em Santa Catarina vai sim ter um tratamento que possa, através de uma redução, um incentivo fiscal, poder movimentar mais a cadeia produtiva, gerar mais impostos e mais empregos e prosperar através de um plano de negócios que aí tem que ser apresentado para a Secretaria de Fazenda para poder expandir a atividade e poder fazer com que gere mais riquezas, mais divisas para Santa Catarina. Esse modelo em Santa Catarina é feito em diversos vetores e dá certo, tem dado certo. E é por isso que nós temos que trabalhar para poder construir e articular nesse sentido, e faz parte, né, senhor presidente, da atribuição da Comissão de Finanças, esse trabalho em conjunto para nós podermos facilitar e fazer com que os catarinenses vivam cada vez melhor no melhor estado do Brasil. Senhores deputados, vou ainda conceder a palavra ao deputado Coruja, depois do deputado Roberto Salum, cada qual por até 2 minutos. Peço a compreensão dos senhores deputados e das autoridades aqui presentes, porque nós temos a reunião ordinária para dar continuidade. Vou, ao final, conceder a palavra aos dois ainda. Deputado Coruja, por até 2 minutos. Senhor presidente, eu quero tocar nessa questão do sigilo. A Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017, que é essa que está deixando a Secretaria de Fazenda de cabelo em pé, ela é uma lei que veio e diz que todos os convênios que foram, de benefícios fiscais, que foram instituídos em desconformidade com o artigo 155, inciso 12, letra G da Constituição, porque está cheio, eles precisam ser revalidados. E, para isso, precisa publicar nos diários oficiais
todos os atos normativos, e depositar esses convênios todos a nível nacional, que tem que ser publicado num painel transparente. Então, não tem sigilo. Exatamente ao contrário, a lei mandou publicar. Está aqui a lei. Né? Vossa Senhora sabe que vai para... Porque aqui tem uma série de, não só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, mas aqui tem muitos benefícios que foram concedidos à revelia. Revelia. Não foram... Né? Tem muitos benefícios concedidos à revelia. Tem que ser tornados públicos aqui. Tem que ser tornados públicos. Porque o que nós desconfiamos, deputado Gabriel, é que Santa Catarina é parceira demais da iniciativa privada. Passa do limite. Essa é a discussão que nós queremos. A parceria, ela, para determinados setores, ela foi em demasia. E por motivos que não são republicanos. Que a parceria se estendeu em alguns setores. Esse é o que eu acho que está acontecendo. Por isso que eu quero a publicidade para poder compreender isso. Senhor presidente. Deputado Roberto Salum, por até 2 minutos. Fui citado, senhor presidente. Senhores deputados, encerrou, vou passar a palavra às entidades e ao secretário da Fazenda. Fui citado, senhor presidente. Senhor... Vossa Excelência... Eu não Vossa Excelência, por até 2 minutos depois. Deputado Roberto Salum. Senhores, olha aqui, ó. Nós não estamos aqui para brincadeira. E eu não ouvi para ferir o que eu conheço de lei. Sigilo só existe na justiça. Para alguma investigação e caso que não possa ser transparente. Agora, sigilo de tributo, onde o Estado está fazendo negociação, isso aí cheira outra coisa. Cheira outra coisa. Isso cheira privilégio, para não dizer um nome mais baixo. E o dia que disserem para mim, como deputado, que é sigiloso, eu vou pedir ter uma lei para isso, e se for aqui vai sair coercitivamente. Muito obrigado, deputado Salum. Deputado Gabriel Ribeiro. Só terminando, dá licença, presidente. Senhor presidente, eu escrevi. Só terminando, dá licença. Solicito a conclusão, deputado Roberto Salum. Vou concluir. Esse canal foi aberto, todos aqui concordamos. Tem erro aqui. Se o grande não está ajudando e se o pequeno está sofrendo, nós temos que cobrar do grande. E quem privilegiou tem que pagar porque está enganando o Estado. E a Secretaria da Fazenda nem sempre acerta. Eu provei que a nota fiscal de quem abastece um tanque de um caminhão, abastecia e não pagou 200 vezes. E a nota tirava todo dia. Fui lá para mostrar para eles, acabou. Agora está que pagar. Então, tem erros aí. Tempo esgotado, deputado Salum. Deputado Gabriel Ribeiro. E vou abrir a palavra ao deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, o deputado Salum tem toda a razão. Agora, fazer acusações levianas sem apontar aonde que existe qualquer tipo de incentivo não republicano é querer levar o cidadão catarinense ao erro, ao equívoco, ou até mesmo a ser levado a alguma ilação de que está acontecendo agora alguma coisa em Santa Catarina. Todos os processos que tramitaram na Secretaria da Fazenda tramitaram sobre a fiscalização do Tribunal de Contas, sobre a fiscalização do Ministério Público, sobre a fiscalização dentro do rito de processo administrativo estabelecido pela esta Casa, da Assembleia Legislativa, inclusive da própria Procuradoria-Geral do Estado. São ritos que são estabelecidos lá dentro da Secretaria da Fazenda, que obedecem ao devido processo legal administrativo. Então, senhor presidente, eu insisto em dizer que Santa Catarina é um estado diferenciado porque existem programas que, dentro da legalidade, são parceiros de empreendimentos pequenos, grandes, médios. Agora, aonde existem coisas erradas, logicamente, existem coisas erradas, elas devem ser apuradas e devem ser os responsabilizados responsabilizados. Deputado Darcy de Matos, por até 2 minutos. Senhor presidente, todos nós aqui sabemos, não é segredo para ninguém, que o deputado Coruja é um dos deputados mais qualificados do Parlamento catarinense. Pela sua competência, talvez um pouco também da sua idade e da sua dedicação. Agora, o deputado Coruja exagerou, em tom de ironia, afirmar que são concedidos incentivos à revelia, insinuando, deputado Coruja, que o nosso Estado é o Estado
que tem coisas escondidas e faz acordos não republicanos. Ora, deputado Coruja, a imprensa nacional publicou há poucos dias que o estado de Santa Catarina é o estado que mais cresceu, é o segundo mais competitivo do Brasil. Isso prova que a gestão é uma gestão correta, que se dá publicidade, os incentivos são publicados através de leis ou decretos publicizados em todo o jornal catarinense e nacional. Aqui se dá incentivo para setores dentro da lei e para setores que precisam ser socorridos. Atividade moveleira, ervateira, madeireira, que é da sua região, aos deficientes que adquirem os veículos com redução de ICMS, quer dizer, o governo pode e deve socorrer, sim, dentro da lei, aqueles que precisam ou setores que estão fragilizados. Isso é uma prática de todos os governos, seja de centro, direita ou esquerda. Portanto, deputado Coruja, o senhor, por favor, retire a sua insinuação, que ela não procede. Senhores deputados, vamos então ao senhor Fernando ou ao senhor Sérgio por até 2 minutos. Então, só que já que foi falado no energético, né, eu quero lembrar ao Estado... Por gentileza, puxa o microfone um pouco mais para perto, por favor. Eu digo que o estado de Santa Catarina é o maior ou o segundo maior polo industrial de energético do Brasil. E feito por pequenas empresas. Pode ver. Nós temos aí Bale, nós temos vários outros energéticos que são extremamente famosos e têm a produção hoje em Santa Catarina. Tá? Também, só para encerrar e também dizer, eu não gostaria de passar por mentiroso. Ué, dizer que não tem incentivo fiscal não dá, está errado. O Diário Oficial 2010, nós encontramos o Diário Oficial em 2010 uma prorrogação e um suplemento de 150 milhões para a Ambev. Em 2014, nós achamos uma prorrogação no Diário Oficial. Dizer que não tem, tem. Né? Então, eu não gostaria de ir para casa com essa situação de um mentiroso. Não, pelo contrário. As informações que nós temos são informações do Diário Oficial. 2014 tem uma prorrogação, sim. Tem a prorrogação, sim, do Ambev. A Ambev produz cerveja em Lages, mas o portfólio dela não é exclusivo para cerveja. O portfólio dela, boa parte é de bebidas não alcoólicas, que também compreende toda a concorrência do setor de bebidas. Quando você pega as empresas componentes hoje, na verdade, do setor de bebidas, elas têm os alcoólicos e não alcoólicos. E isso também interfere na concorrência. Quanto maior o portfólio dessas empresas, maior a concorrência no ponto de venda. Então, é só para deixar claro, né, e agradecer mais uma vez a presença dos nossos associados que estão aqui, os deputados que, enfim, deem um encaminhamento às nossas reivindicações, também me colocar à disposição. Estamos aí para discutir enfim, com todo mundo. Nossas informações sempre é preservada em cima do público, né? E eu não tenho como ficar trazendo ou inventando situações, muito pelo contrário, eu não crio credibilidade, né? Muito pelo contrário, então eu tenho que falar em cima do público. Dizer que tem a prorrogação, sim, mas também não tem mais o contrato. Enfim, claro que me colocar à disposição da comissão, a própria associação, e que no futuro a gente possa ter uma solução imediata. Muito obrigado. Para finalizar a nossa reunião, convido o senhor Ari também por até 2 minutos para a sua manifestação. Ok. Na verdade, Fernando, eu disse que não tem benefício para refrigerante. Tá? Agora o senhor disse que tem benefício para cerveja. O senhor está falando antes que tem benefício para refrigerante. É isso que eu estava contestando. Tá? Não me apareceu benefício para refrigerante. Tá? Mas Santa Catarina, nós temos uma grande tradição em ser parceiros do empreendedor. Quando necessário, nós sempre incentivamos. Eu desconheço algum segmento que, comprovada a necessidade, o Estado não tenha intervido com questão de benefícios e, claro, bem avaliado, bem sustentado, bem comprovado, né? Não para simplesmente o Estado pagar, mas simplesmente para ter um retorno também. Tá? Não é simplesmente ajudar para salvar alguém.
tem que ter o entorno social, a finalidade social, o objetivo social, manter o investidor no mercado, manter o emprego, manter renda e a arrecadação. Então, com certeza, eu acho que nós podemos evoluir, com certeza, e a gente vai ter que conversar mais, né? Seguir um pouco à frente, né? Então, o que eu queria dizer assim, que a gente está à disposição, com certeza, nunca fechamos as portas. Fazenda sempre debate com qualquer segmento empresarial, analisa qualquer tipo de situação de pedido, se é viável ou não nessa questão dos benefícios. Então, eu agradeço ali, que realmente Senhores deputados, nós fixamos uma dinâmica e o senhor Fernando falou pelo nome das entidades. Né? Se eu abrir uma exceção agora, eu vou ter que abrir para todos os senhores deputados. Senhores deputados, encerrada a primeira parte, suspendo a reunião da Comissão de Finanças por até 5 minutos para que possamos nos despedir das pessoas aqui presentes.